Olá, galerinha amada do sexto ano, desejo que todos estejam bem. Quero primeiramente parabenizá-los pelo ótimo desempenho de vocês na avaliação da nota livre. Fiquei muito feliz e mais apaixonada por vocês ainda, por conta do resultado. Sabia que vocês não iam me decepcionar. Sei que vocês estão aproveitando esses momentos. Vocês são inteligentes, responsáveis, espertos para não deixarem essas oportunidades escaparem. E eu amo muito vocês. Na verdade, eu estou muito orgulhosa de vocês, muito orgulhosa de vocês mesmo. Bem, hoje nós vamos estudar, né? Eu tinha dito para vocês que era um conteúdo diferente, né? Então, hoje nós veremos um assunto novo. Tenho certeza que vocês irão gostar. Falaremos sobre Roma, da fundação à República. Roma, galerinha, é cheia de lendas, aventuras e muito mais, né? A gente vai ver ao longo da apresentação do conteúdo. Roma Antiga é a denominação dada a uma civilização que surgiu de uma pequena aldeia fundada na Península Itálica no século VIII a.C. Transformou-se em um dos maiores e mais poderosos impérios do mundo antigo. Tá? Então a gente vai falar isso. Antes, porém, eu vou colocar para vocês o que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver a fundação de Roma, origem lendária da fundação de Roma, o crescimento das cidades de Roma, Roma monarquia, Roma república e conflitos entre plebeus, ok? Eu gostaria de colocar para vocês, antes de começar a falar sobre Roma, a imagem, né, o mapa da Península Itálica. Vocês estão vendo aí na telinha, né? Essa imagem eu coloquei justamente para vocês localizarem onde é que está Roma. Tá? Bem ali no centro, né? Dá para vocês perceberem, subindo do sul, bem no centro, tá? Roma. Então, nós vamos ver a fundação de Roma. Eu vou colocar a imagem para vocês, tá? Para nós podermos falar sobre a fundação de Roma. Em 753 antes de Cristo, foi fundada às margens do rio Tibre, tá, galera? Tibre, uma cidade que dominou a Europa durante séculos. Roma, localizada no centro da Península Itálica, tá? Já mostrei direitinho para vocês, né? O grupo de italiotas instalados na região central, tá? O grupo italiano instalado na região central eram formados por latinos, sabinos, úmbrios e samitas. Além dos italiotas, havia... Dá para tu entender, né, gente? Além dos italiotas, instalados na região central, eram formados por latinos, sabinos, úmbrios e samitas, como eu falei para vocês, né? Continuando, além dos italiotas, tá? Havia os etruscos localizados mais ao noroeste,
os cartagineses, que ocuparam a parte da Sicília e Sardenha, e também os gregos, que haviam fundado várias colônias na região meridional, chamada de Magna Grécia, além de ocupar parte da Sicília, como vocês observaram várias vezes, né, nos povos que habitavam a península. Eu vou colocar para vocês aqui também, para vocês verem, tá? Para ficar mais fácil de vocês entenderem, os povos que da Península Itálica, desculpe, no século VIII antes de Cristo, tá? Na página 27, lá na página 27, vamos pegar lá da apostila, né? Página 27. Pegaram? Tudo ok? Temos um mapa que está na tela para vocês olharem, né? E quero que vocês observem bem o mapa e vamos responder juntos as questões a seguir, ok? Vamos lá? Vamos ver então. A primeira pergunta é: que grupo ocupava a região onde Roma foi fundada no século VIII a.C.? Essa é fácil, né? Que nós já acabamos de falar sobre eles. Então, assim, os italiotas, mas na verdade, mais precisamente, os latinos, ok? Então, qual é a resposta? Os latinos. A questão número 2 diz o seguinte: lembre-se do que foi estudado sobre os gregos e identifique a região da Península Itálica colonizada por eles e a denominação que receberam essas colônias. Vamos lá? Eu vou falar bem devagar para vocês poderem colocar na resposta, né? Vocês prestaram atenção no que nós já falamos e agora vocês prestem atenção. Os gregos colonizaram a Sicília e o sul da Península Itálica. Ponto. A colonização grega recebeu a denominação de Magna Grécia, ok? Então, assim, Magna, que significa grande. Essa denominação, então, decorre do fato de que tais colônias tiveram origem de cidades-estados e regiões da Grécia Antiga, ok? Só isso, então. Respondidas já a essas questões, vamos retomar onde paramos, né? Vamos voltar, inclusive, lá em Roma, né? Fundação de Roma. A afirmação de que os latinos foram os fundadores de Roma pode ser feita por conta dos vestígios arqueológicos encontrados na região. Vejam bem, existem duas versões sobre a fundação de Roma. Essa que eu estou falando para vocês é a fundação, né, científica, né, cientificamente provada. Por quê? Porque eles encontraram esses vestígios nessa região. Através desses vestígios, vocês sabem o que quer dizer, né? Vocês sabem o que quer dizer vestígio, né? Que bom que vocês lembram. Os historiadores levantam algumas hipóteses
sobre o motivo que levou os latinos a escolher esse local para fundar a cidade. Os fatores que justificam a escolha da margem esquerda do rio Tibre para a fundação da cidade de Roma, podemos citar os motivos econômicos. Podem ser destacados a proximidade com o rio Tibre, que se conectava ao mar e facilitava a navegação, e também a proximidade de rotas comerciais terrestres, ok? Como motivos militares, destacam-se as colinas ao redor da cidade, que facilitavam a defesa das populações que se estabeleceram na região. Os romanos atribuíram a si próprios uma origem mitológica. Aquela que eu falei agora, né, foi a científica, mas tem a mitológica, cuja explicação para a fundação da cidade era muito diferente da apontada atualmente pela arqueologia, né? Então, assim, eu vou colocar a imagem para vocês, tá? Que eu já vou contar a lenda. Essa é a origem lendária da fundação de Roma. Os gêmeos ali sendo amamentados por uma loba, né? Os gêmeos Rômulo e Remo sendo amamentados por uma loba, tá? Rômulo e Remo são segundo a mitologia, galera. Vejam bem, mitologia romana, dois irmãos gêmeos, um dos quais, Rômulo, foi o fundador da cidade de Roma e seu primeiro rei. Então, qual foi o primeiro rei de Roma? Rômulo, ok? Então, eu vou contar a lenda para vocês. Lenda, hein, galera? Segundo a lenda, eram filhos de Marte e de Réia Silva, descendente de Enéas, filha de Numitor, rei de Alba Longa. Amulho, irmão do rei Numitor, deu um golpe e apoderou-se da coroa e fez de Numitor seu prisioneiro. Para que os herdeiros do verdadeiro soberano não viesse a reclamar o trono no futuro, Amulho ordenou que a sobrinha, Réia Sílvia, fosse levada para o templo da deusa Vesta, para não gerar descendentes que pudessem oferecer perigo ao governo de Amulho. Segundo a lenda, como fruto de seu relacionamento com o deus Marte, Réia Sílvia deu à luz aos gêmeos Rômulo e Remo. Amulho, com receio que os meninos crescessem e lhe tomassem o trono, ordenou que os gêmeos fossem lançados no rio Tibre para morrerem afogados. Mas o berço onde estavam parou ao pé do Palatino. Tá? Lá eles são encontrados por um pastor chamado Fausto, que viu uma loba para amamentá-los. Criados pelo pastor e por sua mulher, né, que os criou como filhos. Os gêmeos, ao saberem por Numitor o segredo do seu nascimento, matam Amulho e reconduzem o avô ao trono de Alba Longa. Eles próprios partem pouco depois para fundar outra cidade no local onde foram recolhidos por Fausto.
mas a discórdia se instala entre os dois irmãos. Ambos queriam governar, né? Que decidem consultar os presságios. Os presságios aqui é observar os pássaros, né? Para saber dos deuses quem deve fundar a nova cidade e qual deve ser o seu nome. Remo ganha em rapidez. É o primeiro a ver 6 abutres. E Rômulo em quantidade, com 12 aves de rapina. Os irmãos rompem. A violência marca o nascimento da cidade. Remo morre em combate, assassinado por Rômulo. Preste atenção, né, galera, que é apenas uma lenda, tá? Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado, tá? O nosso próximo assunto é o crescimento da cidade de Roma. Essa imagem que eu coloquei na tela para vocês, ela é uma maquete, só para vocês terem assim a noção de quanto Roma cresceu. Cresceu muito, não é à toa, né? Que é um império que sobrepõe os outros que nós já estudamos, né? Então, assim, Roma era formado por um pequeno aglomerado de habitações e seus moradores viviam do pastoreio e da agricultura até o século VII a.C. Com a chegada dos etruscos é aquele povo que nós já falamos lá no início, tá? Foi estabelecida uma nova forma de organização da sociedade romana. Após a ocupação etrusca, ocorreu um período de crescimento e transformação na cidade, incorporando diversas reformas com a construção de espaços públicos, ruas, estradas. Foi criado um sistema de captação de água, a qual chegava até a cidade por meio de aquedutos. Também ocorreu o desenvolvimento da metalurgia e da cerâmica. Um novo estilo arquitetônico grandioso e imponente começou aos poucos a se impor pelas suas formas. Após a fundação de Roma, o rei Rômulo, com a intenção de aumentar a população, criou um bosque inviolável, ou seja, todas as pessoas que tivessem cometido crimes em outros locais não deveriam sofrer punições ao cruzar as fronteiras do bosque. Isso que significa que seriam livres em Roma. Por essa razão, muitos aventureiros da região da Península Itálica se dirigiram para o local, aumentando consideravelmente a população romana. Além dos aventureiros, vários agricultores que não possuíam terras em suas regiões de origem foram para Roma, na esperança de se tornarem cidadãos e proprietários de terras, tá? Continuando, logo no início, a população que se formou em Roma era composta de homens, na maioria, né? Quase não tinha mulheres. Era necessário formar núcleos familiares que gerassem descendentes para a cidade
prosperar e desse continuidade ao desenvolvimento da cidade. A maneira que os romanos resolveram o problema é narrado no episódio lendário de Roma, o rapto das Sabinas, em que a primeira geração de homens romanos teria obtido esposas para si através do rapto das filhas das famílias sabinas vizinhas, tá? Isso conta-se, né? Sob o comando de Rômulo, os romanos iniciaram o rapto das Sabinas, mulheres do povo sabino que habitava a Península Itálica, ok? Bom, vamos para a vida em Roma, tá? Roma crescia, ganhava mais habitantes, moradias, praças, templos e ruas, tá? A política e a religião, da mesma forma, tornaram-se de difícil entendimento. Eram muito mais complexas, tá? As famílias que formaram a sociedade romana apresentavam uma organização às das famílias gregas. Foram compostas de indivíduos que tinham antepassados comuns e comandadas pelo pater familias, isto é, o homem mais velho do grupo. A legislação era severa em relação ao papel da mulher, a qual era considerada propriedade do homem, pai, marido ou algum outro membro da família, na falta dos dois primeiros. Como assim? Primeiro, a mulher tinha que obedecer ao pai. Depois, quando ela casava, ao marido. Se o marido morresse, por exemplo, ela teria que responder, né, por exemplo, ao filho mais velho, ou alguém mais velho da família, tá? Com o tempo, no entanto, as mulheres foram criando estratégias para escapar do controle masculino e, em alguns momentos da história de Roma, tiveram liberdade até mesmo para rejeitar casamentos arranjados pelos pais, que isso era muito normal, tá? No que diz respeito à maneira de se vestir dos romanos, a toga foi um tipo de vestimento mais comum entre eles, fossem homens ou mulheres, usada desde a formação de Roma até o século II a.C. A cor das togas variava entre o branco e o cinza. As características das togas possibilitavam a identificação do grupo social do portador, através do tamanho, forma ou cor da roupa. A maioria da população vestia a toga pretexta. Era uma toga branca que apresentava a borda tingida de violeta. Quando as mulheres casavam, abandonavam esse tipo de toga e passavam a usar uma estola, tá? Agora, só um pouquinho, deixa eu colocar uma coisa aqui para vocês, né? Só um pouquinho, deixa eu voltar lá. Espera só um pouquinho, tá? Não é isso que eu vou colocar não ainda, né? Estamos falando das cidades ainda. Agora eu vou falar dos patrícios, plebeus, clientes e escravizados, tá?
Os patrícios eram considerados descendentes dos fundadores de Roma, formavam a aristocracia romana e eram proprietários dos melhores rebanhos e terrenos. Geralmente, os patrícios viviam com suas famílias em casas muito amplas, onde havia iluminação feita por candelabros ilustres, água encanada, mobílias luxuosas, muitas vezes ornamentadas, tanto no teto quanto no chão. A sociedade romana também era formada pelos plebeus, que eram homens livres, mas não tinham direitos políticos. Sendo assim, não podiam opinar na administração da cidade. Muitos plebeus eram dependentes dos patrícios, que davam proteção e trabalho em troca de seus serviços e de votos na eleição. Ok? Esses eram chamados, nesse caso, de clientes, ok? E formando a base da sociedade romana estavam os escravizados. A princípio, eles eram poucos, mas com a expansão da sociedade e a conquista de povos vizinhos, o número de escravizados aumentou. Um indivíduo poderia se tornar escravo por causa de dívidas não pagas, por ser prisioneiro de guerra ou por ser filho de escravizados. Bom, agora sim, eu vou mudar a imagem da telinha para vocês, porque nós vamos falar de Roma monarquia, ok? A história política de Roma está dividida em 3 períodos: monarquia ou realeza, que vai de 753 a.C. e 509 a.C. República, 509 a.C. e 27 a.C. E Império, 27 a.C., 476 depois de Cristo. Vamos lá? Durante a monarquia ou realeza, Roma foi, segundo a tradição, foi governada por 7 reis. Eles tinham a colaboração do Senado, do qual apenas os patrícios poderiam participar, galera. Em Roma, o Senado também era chamado de Conselho de Anciãos, ou seja, era um conselho composto apenas por pessoas de idade mais avançada. As decisões tomadas pelo Senado eram submetidas à Cúria, que era formada por todos os cidadãos em idade militar que poderia aprová-las ou não. Os etruscos, vizinhos dos romanos, no fim do século VII, século VII, estou adiantada aí, invadiram a cidade e impuseram seu domínio político e militar, assumindo o lugar do rei de Roma. Os patrícios não aceitaram o domínio etrusco e se organizaram para expulsá-los de seu território, pois os povos da antiguidade acreditavam que os mais velhos, tinham mais sabedoria para administrar as coisas públicas. Por esse motivo, delegaram a eles a administração das cidades. Em 509 a.C., conseguiram depor o rei, isso é, tirar o rei, o rei Tarquínio, o Soberbo.
Aproveitando-se da crise, os patrícios apoderaram-se ainda mais do poder e tomaram o Senado, a instituição política mais importante. Toda essa crise inaugurou um novo período político na história de Roma, ou seja, a República, que eu vou mudar a imagem para vocês, para nós podermos falar sobre a República. Ali dá para ver, né, que ali é o Senado, né, tem os senadores e eles discutiam política, ok? Foi um período da antiga civilização romana, onde o governo operou com a República. Também foi na República que os romanos iniciaram um processo de expansão territorial e política, apesar de ocorrerem internamente muitos conflitos entre patrícios e plebeus, tá? Embora tenha sido um período de crise interna, ocorreram muitas trocas culturais com outros povos. Agora vamos ver como se deu o estabelecimento da República, ok? Então, o Senado era formado apenas pelos patrícios e passou a ser considerado o órgão representante dos interesses humanos. Sendo assim, deveria ser responsável por administrar a coisa pública ou res pública, que é o nome dado aos assuntos de interesse de todos. Da união dos termos res e pública surgiu o nome do novo regime político de Roma, República. Para a administração da cidade e dos interesses de seus cidadãos, eram eleitos anualmente dos magistrados. Quer dizer que eles eram integrantes do Senado, convocados para exercer a função pública. Bem, retomando, galerinha, os magistrados, denominados de cônsules, eram quem administravam a cidade, comandavam o exército e presidiam o Senado. A escolha de 2 cônsules tinha como objetivo evitar a centralização política que ocorreu na monarquia. Em épocas de guerra, um dos cônsules administrava a cidade e o outro comandava o exército. O Senado determinava que apenas um magistrado comandasse Roma. Em períodos de crise interna ou de perigo externo que logo fosse acontecer, ok? Esse magistrado era denominado ditador e tinha plenos poderes por um período de até 6 meses. Se a crise persistisse, o ditador poderia ser nomeado para governar por mais 6 meses. Os cônsules eram auxiliados por outros magistrados, que tinham funções específicas na organização da República Romana. Eu vou colocar para vocês um quadro com informações sobre alguns dos auxiliares dos cônsules e gostaria que vocês prestassem bastante atenção, ok? Esse quadro é lá da página 35. Quem eram os questores? Eram tesoureiros, ou seja, responsáveis pela administração financeira de Roma. Administravam os gastos e a arrecadação de tributos. Eles eram encarregados de cuidar da infraestrutura urbana, sendo responsáveis pela construção
e manutenção de estradas, edifícios, saneamento e abastecimento de água. Pretores eram responsáveis pela aplicação das leis romanas. Censores efetuavam os licenciamentos e zelavam pelos bons costumes. Pontífice Máximo era o chefe dos sacerdotes e tinha grande influência nas decisões políticas, tá? Agora nós vamos ver, vou passar por mais uma imagem para vocês, dos conflitos entre patrícios e plebeus. O conflito entre patrícios e plebeus da antiga República Romana foi por conta de que os plebeus lutaram por igualdade de política com os patrícios. Eles queriam ter os mesmos direitos, entenderam, gente? Essa falta de direitos políticos dos plebeus gerou uma crise e o questionamento a respeito do domínio dos patrícios sobre o Senado. Os plebeus acusavam os patrícios de governar voltado apenas para os próprios interesses e queriam ter o direito de participar mais ativamente da política romana e principalmente poder ingressar no Senado. No início, os patrícios não queriam atender às reivindicações dos plebeus, o que acabou gerando conflitos entre esses dois grupos e tendo como resultado rebeliões plebeias. Os plebeus eram um grupo social que constituíam a imensa maioria da população romana. Em 494 a.C., ocorreu a primeira rebelião. Os plebeus revoltados saíram de Roma e reuniram-se num local próximo ao Monte Sagrado. Tinham por objetivo fundar uma cidade onde pudessem ter direitos políticos, coisa que eles não tinham em Roma. Os patrícios, sabendo da importância que os plebeus tinham para o funcionamento de Roma, cederam a algumas reivindicações dos plebeus. Então, foram criadas leis e o cargo de tributo da plebe. Assim, 2 senadores representariam os interesses da plebe. Ok? Eu vou colocar para vocês eu vou falar para vocês, na verdade, sobre algumas leis, né, que os plebeus conseguiram, tá? 450 a.C., a lei das 12 tábuas. As leis que até então eram transmitidas oralmente passaram a ser escritas, gravadas em 12 placas de bronze, foram expostas no fórum da cidade para que todos os romanos pudessem tomar conhecimento delas e consultá-las. Então, a lei das 12 tábuas foram as primeiras leis escritas. A próxima é 445 a.C., a lei da Cananeia, que concedeu a permissão para o casamento entre patrícios e plebeus, que até então não era possível. E a próxima, 366 a.C., a lei Licínio, que decretou o fim da escravidão por dívidas e o direito dos plebeus possuírem terras nas regiões conquistadas. Ok, gente? Agora nós vamos ficando por aqui. Antes, porém, eu quero deixar, né, as atividades para vocês na apostila, página 34A, do caderno de atividades, na página 17, 18 e 19, até o exercício 7, ok? Eu tenho certeza absoluta
que vocês não terão problemas em resolvê-los, ok? Então, até a próxima semana, né, com outras novidades. Continue com saudades e beijos para vocês. Até, galerinha!